Bom dia a todos. Os adolescentes podem ir com os professores. Recebam de Deus lá na mesma proporção e até mais para derramar em nós. Enquanto isso, você abre sua Bíblia em Atos capítulo 9. Livro de Atos capítulo 9. A Cris disse que hoje eu preciso do Espírito de uma maneira extraordinária, não porque tenha nada especial assim, né? Mas é que eu fiquei sabendo que eu ia ministrar hoje, era 8 horas da manhã, né? E não assim que você é pego de surpresa, mas quem ministra geralmente gosta de fazer bonitinho, né? Seguir a direção do Espírito, estar preparadinho, né? Para aquilo que o Espírito quer fazer, como quer fazer. Mas da mesma forma é o Espírito que vai conduzir. E aí ele faz do jeito dele. Então, talvez se você entender que algumas coisas estão meio desconectadas, né? Assim, pede para o Espírito ir formatando aí para você bonitinho, né? Para que ele nos conduza naquilo que ele tem para nós nessa manhã. Amém? E o que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã é os que estavam aqui, né, no comecinho, a Cris pediu para alguns mencionarem aquilo que leram, que o Espírito ministrou, algum texto, alguma passagem, né, que meditou essa semana e que Deus falou. E o que eu vou ministrar com vocês foi algo que eu meditei também, né, eu estava meditando. E aí o Espírito falou algumas coisas comigo. Foram pouquinhas coisas que ele falou, né? Então, assim, talvez não seja muito extenso, mas eu vou compartilhar com vocês daquilo que o Espírito compartilhou comigo. Amém? Atos capítulo 9, verso 31. Encontraram aí? Sim? A igreja passava por um período de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Amém? Eu vou ler de novo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Eu achei legal que a Cris falou que eles veem, né, o crescimento, nosso crescimento como família, né, que a gente tem crescido, que eles têm percebido que temos crescido de alguma maneira, de alguma forma, temos crescido. E dentro daquilo que eu vou compartilhar com você, eu vou falar de crescimento também. E se você está crescendo, se nós estamos crescendo, que bom, né? E instruídos pelo Espírito, para a gente continuar crescendo como o Espírito espera que a gente cresça, como o Senhor espera que a gente cresça. Que isso acrescente aí, né, na sua caminhada, no seu dia a dia, força, ânimo para você continuar crescendo. Mas crescendo da maneira como o Senhor quer que a gente cresça. E alcançando o que o Senhor quer que a gente alcance, espera que a gente alcance, atingindo alvos, metas, cumprindo propósitos, subindo os níveis que o Senhor espera que a gente suba, e que a gente faça isso conforme o Senhor e o Espírito contribuem para que isso aconteça. Amém? E em cima desse texto, né, eu vou fazer algumas divisões aqui, para a gente ir falando parte por parte. Fala que a igreja passava por um período de paz. E aí, dentro disso, resultou no crescimento da igreja. E nós, como igreja, nós percebemos que nós estamos num período de paz
como igreja, nós passamos por um período de paz. Se a gente for comparar outros tempos que a igreja viveu, outros tempos que a igreja passou, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de paz. Nós não somos perseguidos por nada, nós não somos incomodados por nada. Né? Antes até barulho incomodava, agora nem tanto, pelo menos nós, né? Não recebemos mais reclamação de barulho. Né? Antes tudo incomodava, tudo que a igreja fazia incomodava. Agora parece que ninguém nem mais liga para a gente, né? Porque está um tempo de paz. O fato de estar num tempo de paz não significa que a gente tem que deixar rolar solto. Né? Ninguém se incomoda mais com a gente também não incomoda mais ninguém, então vamos viver a nossa vida. Né? Como meu pai diz, vamos empurrando com a barriga e ver aonde vai dar. Mas, na verdade, o texto fala aqui que a igreja estava num período de paz, porque a história diz que a igreja, no começo, ela era muito perseguida. E alguns tinham que se esconder, e o negócio era difícil mesmo lá para eles no começo. E eu acredito que até num tempo que era difícil para nós não chegamos nem aos pés do que eles passaram lá. Né? Então, assim, o que era perseguição para nós, para eles já era paz. Só que hoje, para nós estamos num tempo de paz, como igreja. E porque, talvez, né, por algum tempo, a gente achou que ser perseguido era ser perseguido por pessoas. Mas a Bíblia já disse para nós há muito tempo que a nossa luta nunca seria contra pessoas. As nossas guerras, as nossas batalhas nunca seriam contra pessoas. E o texto fala que, nesse período que eles estavam em paz, eles cresciam. Então, a gente aprende aqui, né, com esse texto, porque nós estamos passando por esse período de paz, nós temos que aproveitar para crescer. Porque a gente não sabe como serão os próximos tempos. A gente não sabe, né, daqui para frente como as coisas vão acontecer. Antes as pessoas nos amedrontavam, né, falavam que tem que conhecer a Bíblia, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais Bíblia, que vão tirar as Bíblias, e a gente não vai mais poder se reunir num lugar físico, tem que ficar escondido dentro de casa, e aí tem que decorar, e aí usava... acho que era na China, não lembro, que num lugar desse aí, que cada um só tinha uma folha da Bíblia, e eles iam trocando uma folha com outra para as pessoas irem tendo acesso a conhecer a palavra. Então eles amedrontavam a gente com isso. Mas hoje a gente está num tempo de paz, porque tem Bíblia em tudo quanto é lugar, né? Tem Bíblia em tudo quanto é aplicativo, você consegue Bíblia. Bíblia é o que não falta. Falta vontade de ler de alguns, né? Mas Bíblia não falta. Por quê? Porque está num tempo de paz. E nesse tempo de paz, a gente precisa aproveitar para crescer. Mas crescer como o Senhor espera que nós cresçamos. E o texto fala, né, que a primeira divisão que eu coloquei aqui, nesse tempo de paz, eles se edificavam. E a gente sabe que edificar, falando de construção, é você construir sobre um fundamento. Você ir levantando, você ir subindo algo, dando forma, dando altura, dimensão, profundidade a algo a partir de um fundamento. Era assim que eles cresciam. Não era de maneira desordenada, não era do jeito que eles queriam, não era como eles esperavam. O texto aqui fala que eles cresciam em número, mas eu quero trazer isso para nós, na realidade que a gente vive hoje, para o crescimento que o Senhor espera de nós. Eles cresciam e eles se edificavam nesse tempo de paz, porque eles estavam baseados sobre um fundamento. E esse fundamento tem que nos levar a algum lugar, a crescer e atingir alguma coisa, a dar forma a algumas coisas. Vocês já viram construções que há anos vocês passam por lá, só está o alicerce ali, né, os buracos cavados e vai até o pedacinho. Alguns ficam até uns ferros assim e a construção fica lá, ninguém mais liga para a construção. Só ficou o fundamento ali. Ficou largado lá. E aí, né, mais antigamente, alguns que estão aqui, né, a gente usava esses lugares para brincar, né, e corria naqueles lugares. Hoje nem sobra mais muito espaço para brincar, para correr. Mas abandonava a construção, pronto, era lugar propício para a gente brincar. Largou lá os fundamentos, a gente brincava, corria e se divertia no lugar. Mas alguém começou a construir naquele lugar e parou no fundamento. E hoje, né, trazendo para nós, a gente não pode só ficar no fundamento. A gente precisa crescer, a gente precisa edificar sobre esse fundamento.
E nós temos esse fundamento em nós, que é Cristo. E nós temos recebido condições materiais para construir sobre esse fundamento. Então, nesse tempo de paz, a gente precisa edificar. A gente precisa crescer. A gente precisa subir os níveis. A gente precisa subir as paredes. A gente precisa começar a dar forma para aquilo que Cristo já começou em nós como fundamento. Amém? A gente precisa elevar, né, a dimensão maiores aquilo que já foi começado em nós. Só que para isso também a gente precisa eliminar tudo que não contribui para essa construção. Todo e qualquer material que não serve, que não contribui para essa construção, a gente precisa eliminar, para que a gente comece a construir. Porque senão vai virar entulho. Está ali, mas não serve mais. Está ali, já foi usado por alguma coisa há algum tempo, mas está só ali juntando, virando entulho, virando entulho. E a gente não se constrói com entulhos, a gente constrói com materiais propícios para construir sobre um fundamento que já foi colocado. Amém? Então nós, né, que já estamos em crescimento, precisamos continuar a crescer, mas com esse entendimento que nós precisamos edificar aquilo que já foi começado em nós. Fala assim, mas a gente vê crescimento em vocês. Crescimento não é porque vocês vêm no culto todo domingo. Está crescendo, não falta mais no culto. Está crescendo, está firme lá nos dízimos, nas ofertas. Está crescendo, vai na casa do irmão tomar chá. Crescer é começar a dar forma naquilo que Cristo já começou dentro de você. E aí, lógico, vir no culto é bônus, né? Mas é uma edificação mais profunda, mais além do que coisas visíveis e palpáveis. Isso é só o resultado do que já começou dentro. Tem uma frase que fala que tudo que de Deus, de Cristo, cresce em nós, se manifesta. Não tem como ficar escondido. Se está crescendo, vai se manifestar. Então já há um fundamento lançado em nós. Então nós precisamos continuar crescendo, mas o crescimento tem que ser sobre esse fundamento. Amém? Outra coisa que fala aqui o texto é que eles edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Já viu quando a gente fala para alguém, como você está? Estou caminhando. Você está bem? Estou caminhando. E aquele problema? Estamos caminhando. Né? Caminhar é bom, porque significa que você não está parado, você está dando rumo para a vida. Mas aqui o texto nos indica que esse caminhar tem que ser no temor do Senhor. Porque caminhar por caminhar, vai chegar um momento que a gente pode se cansar. Caminhar por caminhar, pode chegar no momento que a gente pode perder o rumo da caminhada, pegar um atalho, né? Ou então criar outra estrada. Mas o texto fala, precisamos caminhar no temor do Senhor. Por isso que a igreja crescia, porque eles estavam caminhando no temor do Senhor. Caminhar aqui significa persistir na jornada que já foi iniciada. Nós já iniciamos algo. Um dia nós escolhemos caminhar essa caminhada, estar nessa jornada, trilhar esse caminho. Então, esse caminhar no temor do Senhor significa continuar trilhando esse caminho. Continuar acreditando nesse caminho, continuar acreditando naquilo que nós acreditamos um dia, que nós demos o primeiro passo e ir até o fim, porque vale a pena essa caminhada. Mesmo que seja difícil, mesmo que situações adversas aconteçam, mas eu estarei caminhando no temor do Senhor, então eu vou persistir na caminhada. Amém? Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24. Josué 24. O verso... Minha Bíblia demora para abrir. Acho que é o 14. Josué 24, 14. Acharam? Sim? Agora temam o Senhor
e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué está dando um ultimato lá para eles. Vocês escolhem quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar caminhando no temor do Senhor. Vocês, no meio da caminhada, vocês decidiram se voltar para os deuses que os seus pais serviram, né? que os seus pais lá, os antepassados serviram, e agora, nesse momento da caminhada, vocês precisam decidir quem vocês vão servir, aos outros deuses ou vão continuar servindo ao Senhor. A Bíblia fala que nós não conseguimos servir a dois senhores, só que às vezes a gente fica lá tentando, batalhando, caminhando e servindo, querendo servir a dois senhores. E nós já aprendemos aqui há muito tempo que deuses não são só imagens sagradas. Às vezes a gente faz de deuses pessoas, a gente faz deuses nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nossos investimentos, nossos negócios, e a gente quer servir ao Senhor e servir as nossas coisas ao mesmo tempo. E Josué falou: vocês precisam escolher hoje quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, nós vamos continuar caminhando, servindo ao Senhor, caminhando no temor do Senhor. Não que essas coisas atrapalhem a gente caminhar no temor do Senhor, mas se eu tenho o Senhor como foco, essas coisas vão se ajustando ao longo da caminhada. O que eu não posso é colocar essas coisas no lugar do Senhor, porque isso me atrapalha na caminhada. Isso tira o temor do Senhor na caminhada. Vai chegar tempo que a gente vai considerar coisas mais importantes do que o Senhor. Por isso que o texto diz: a igreja caminhava no temor do Senhor, por isso eles cresciam. Porque a caminhada deles estava baseada naquilo que eles tinham conhecido de quem era o Senhor. Por isso eles cresciam. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 9 e 10. Acharam? Pode ler, quem achou, por favor. Provérbios 9, 10. Acompanharam aí? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Caminhar no temor do Senhor é manifestação de sabedoria, de escolha em sabedoria. Escolher caminhar no temor do Senhor, porque isso vai gerar crescimento, isso vai gerar maturidade, isso vai gerar ajuste, isso vai levar você na direção correta, isso vai me levar para a direção correta. Olha o capítulo 10 e o verso 27 de Provérbios mesmo. Só vai um pouquinho mais para frente aí. Pode ler, quem achar. O temor do Senhor aumenta os dias. Tem gente fazendo um monte de coisa para viver mais, né? Tem gente se desgastando em um monte de outras coisas para viver mais. E o conselho aqui é que o temor do Senhor é que vai garantir maiores dias para nós. Mais um texto, o capítulo 14, verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Sabe, a gente não pode olhar para esses textos da Bíblia e achar só bonito e achar fácil de decorar, né? Isso precisa começar a fazer sentido para nós. Isso tem que fazer sentido para nós. A gente que passou pela escola dominical, a gente
tinha que decorar, todo domingo tinha que decorar um texto. E a gente conhece um monte de texto da Bíblia, porque isso é bom que gerou uma prática, né? Então você conhece um monte de texto da Bíblia. Mas durante muito tempo, esses textos era só para você responder a chamada, porque você não podia responder a chamada com presente, você tinha que falar um versículo. A gente era tão crente que presente não era sagrado. Você tinha que responder com versículo. Ah, Thelma, o Senhor é meu pastor, não faltará. Né? Então você tinha que ter versículo decorado todo domingo, tinha que ser um versículo novo. E se alguém falasse o seu antes, né, da chamada, então, imagine eu na letra T lá, você tinha que decorar um monte, que se eles fossem falando o seu, você tinha que ter outro lá novinho lá para responder a chamada. Então, durante um tempo, os textos para nós era só para decorar. Então, eu sei esse, eu sei esse, eu sei esse, eu respondi chamada com esse. Mas depois, né, de certo tempo, conforme você vai crescendo e você vai entendendo e você vai indo nessa caminhada no temor do Senhor, tudo começa a fazer sentido. Hoje, assim, ninguém, né? Hoje a gente não, que tem, né, tá nessa caminhada, você não consegue mais ler o Salmo 23 de uma forma tão simples. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente ensina isso para as criancinhas desde pequeno, mas não é mais só um texto decorado, isso tem muito sentido. O Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Isso é tão profundo. E aí você continua, né, lendo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não dá só para ser um simples texto. O temor do Senhor nos prolonga a vida. O temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria. E a nossa caminhada tem que ser no temor do Senhor. Precisa ser no temor do Senhor. E o último texto é Eclesiastes 5:7. Achou? Pode ler. Leio. Acompanharam aí? Tantas coisas, né, surgem, tantas divagações acontecem na nossa caminhada, mas o conselho aqui, ó, em meio a tudo isso, tema ao Senhor. No meio dos, em vez, né, de ficar vivendo sua vida só baseada em sonhos, em coisas passageiras, em conversas vãs que não vai levar a lugar nenhum, tema ao Senhor. Acho que foi ontem ou antes de ontem, não sei. Acho que era com o Gil que eu estava falando, não lembro. Aí, na nossa caminhada, às vezes acontecem tantas coisas, tantas situações, aparecem pessoas, às vezes, difíceis para você lidar, né, na caminhada, e às vezes a gente, sei lá, a gente quer reagir de alguma forma, mas eu acho que foi para o Gil, não lembro, não importa também, né? Aí eu falei... às vezes a gente passa por situações ou pessoas aparecem no nosso caminho para a gente manifestar o melhor de nós. E às vezes a gente quer manifestar o que reprime aquela situação ou o que reprime aquela pessoa. Mas às vezes a situação é para que você manifeste o melhor de nós. Uma pessoa que te deixa nervosa vai fazer manifestar o que de você? Mais nervoso? Não, você tem que manifestar paciência, longanimidade. Então, há situações na nossa caminhada que precisam servir para a gente manifestar o melhor de nós. Não é? Às vezes entra no trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, uma pessoa difícil ali para você lidar com ela todos os dias. E aí às vezes você fica... Você não, né? Vou falar, às vezes as pessoas, né? As pessoas ficam procurando meios, não aguenta aquela pessoa, se fulano falar tal coisa, eu vou falar também, né? Mas às vezes a pessoa foi colocada ali exatamente para você começar a manifestar o melhor de você. A gente às vezes fala, tem pessoa, tem situação que eu tenho que contar até 10. Eu já estou contando até 15, tem coisa que eu conto até 15, que até 10 não está dando mais. Que se eu parar no 10, no 11 eu vou manifestar o que não é bom de mim.
então eu vou até o 15, que até o 15 já dá para dar uma respirada, e aí você manifesta o melhor de você. Não dá até 15, vai até 20, vai até 30, vai até onde for, 1000, vai indo. Né? Ainda bem que os números são infinitos, mas deixa manifestar o melhor de você. Não é? Porque as situações são para manifestar o melhor de você. Por isso que a gente está numa caminhada, numa jornada. A gente tem aonde chegar, a gente tem um alvo, a gente tem algo a cumprir, mas isso vai nos melhorando a cada dia, vai nos melhorando a cada dia. Nós vamos sendo trabalhados por Deus a cada dia. Então a nossa caminhada precisa ser no temor do Senhor. Se eu só caminho por caminhar, eu vou considerar cada situação, né, do dia a dia, é comum, eu vou superar, não tem nada a ver. Né? Não vai considerar uma pessoa que está ali pisando no seu calo todo dia, todo dia. Se você caminha no temor do Senhor, você vai entender por que aquela pessoa foi colocada no seu caminho. Por que aquela situação surgiu de repente no seu caminho. Porque você está caminhando no temor do Senhor. E isso vai trazendo crescimento para nós. Maturidade, a gente vai começar a ter percepção melhor das coisas. A gente vai começar a tirar os olhos de nós e também colocar os olhos naqueles que estão ao nosso redor. Porque o texto fala aqui que a igreja crescia. Não era só uma pessoa que estava crescendo, era um grupo de pessoas que estavam crescendo. Então que na nossa caminhada no temor do Senhor, a gente manifeste o que de melhor há em nós. E a gente sabe que o nosso fundamento é Cristo. Então que Cristo se manifeste em nós todos os dias, todo o tempo, em todas as situações, em todos os problemas, em todas as adversidades, que o melhor que está em nós se manifeste. Amém? Outra coisa fala aqui, que eles edificando-se, né, eles caminhavam no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Algumas versões falam que eles caminhavam encorajados pelo Espírito. Então, na nossa caminhada, o nosso conforto, né, e o nosso consolo, o nosso encorajamento, ele tem que vir do Espírito. Ele não necessariamente precisa vir de pessoas. Ele vem de pessoas, lógico, mas a fonte principal, o nosso encorajamento precisa vir do Espírito. Precisa vir do Espírito. A fonte principal do nosso encorajamento precisa ser o Espírito. Pessoas encorajadas só por pessoas, fortalecidas só por pessoas, elas param no meio da caminhada. Ou melhor, pessoas que dependem, né, só de encorajamento de pessoas, elas param na caminhada. Às vezes você passa tempo sem ninguém te dar um encorajamento, né, não reconhecer nada do que você fez, do que você faz, né, ou do que você é simplesmente. E a gente gosta muito de que as pessoas reconheçam o que a gente faz, mas às vezes os olhos precisam ser voltados para quem nós somos. Porque nem sempre a gente vai fazer coisas que agradam as pessoas. Por isso, nossa caminhada, que nos leve ao crescimento, esse encorajamento, esse fortalecimento, tem que vir do Espírito. A fonte principal do seu encorajamento precisa ser o Espírito. A fonte principal de você estar aqui nessa manhã precisa ser o Espírito. Não pode ser o Dario, não pode ser eu, não pode ser a Cris, né, o Rodrigo, o Adriano, o Vitor, não pode ser. Precisa ser o Espírito. A fonte principal precisa ser o Espírito. Tem um texto em... Não sei se eu marquei aqui. Acho que é Coríntios que Paulo fala que as pessoas estavam lá. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de não sei quem. O Paulo falou, quem somos nós? Nós somos apenas pessoas pelo meio do qual vocês creram. Mas quem deu o crescimento para vocês não fomos nós. Não adianta colocar os olhos em nós como pessoas, para ser a fonte de alguma coisa para vocês. Movidos pelo Espírito também, as pessoas têm condição de consolar, de confortar, de encorajar uns aos outros, mas a fonte principal precisa ser o Espírito. Teve momentos na vida de Paulo que ele se sentiu sozinho, mas ele tinha a fonte principal que era o Espírito. E tinha momentos também que ele agradecia lá, eu agradeço fulano, eu agradeço ciclano, eu agradeço não sei quem que não me abandonou, o outro lá que não me deixou sozinho, o outro que fez isso, o outro que fez aquilo. Mas a fonte principal dele era o Espírito. A fonte principal para você nessa caminhada precisa ser o Espírito. Quem te encoraja a estar aqui, a continuar nessa jornada, a caminhar, a continuar nessa caminhada, precisa ser o Espírito.
Precisa tirar os olhos de pessoas e colocar os olhos no Senhor. A sua fonte de ânimo, de encorajamento precisa ser o Senhor. O texto de acho que é Lucas, que eu não marquei nenhuma referência que vocês viram, né? Foi muito cedo a hora que eu fiquei sabendo. Aí, ó, esse que eu falei do Apolo aí é quanto? 1 Coríntios 3:5. O outro texto é que o Simeão, o texto fala que o Simeão foi para o templo movido pelo Espírito Santo. E quando ele chegou lá, quem estava sendo apresentado no templo? Jesus. E ele esperava pelo cumprimento dessa promessa há muito tempo. E aí, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O que te move até aqui nesse lugar precisa ser o Espírito, não pode ser a gente. Não pode ser recadinho que a gente coloca lá, horário. A gente, né, fala que é para ter ordem no negócio, mas o que te move precisa ser o Espírito. Se você vem movido por uma ordem. Se você veio movido por uma orientação de horário, ou se veio movido porque, eu não vim no domingo passado, preciso ir hoje, porque para eles me verem, sua motivação está errada. Precisa ser movido pelo Espírito, porque é isso que vai te dar crescimento. Porque é isso que vai gerar crescimento entre nós. Porque aqui diz que a igreja crescia. Nós somos a igreja. O meu encorajamento maior de continuar nisso tudo, de ver tudo isso avançando e de alcançar a dimensão que isso precisa alcançar, sendo chamados de igreja, precisa ser pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Amém? Precisa ser pelo Espírito. Por isso que eu falei, foi bom que a Cris falou, a gente vê crescimento em nós, é visível o crescimento em nós, mas a gente precisa ajustar o nosso crescimento. A Cris viu que eu fui no culto hoje, estou crescendo, então ela viu. Está errado o seu crescimento. Não é movido pela Cris que você precisa estar aqui. Não é movido porque você recebeu uma mensaginha, agora não é mais assim, né? Agora é assim. Você recebeu uma mensaginha lá no seu WhatsApp, né? E aí aquilo te motivou a vir. Não é por aí. É lógico, como eu falei, né, que nós somos motivados pelo Espírito, aí nós temos condição de motivar outros. E a Bíblia diz que nós temos que motivar outros, encorajar outros, mas porque nós somos motivados pelo Espírito. E porque aquele outro que a gente vai motivar também é motivado pelo Espírito, ele vai receber a nossa motivação e vai continuar na caminhada, mas continuar motivado pelo Espírito. Ou então você vai começar a falar, eu só estou aqui porque o fulano me encoraja. Se não fosse o fulano, eu não estaria aqui. Esse crescimento não vai nos levar para muito longe se nós continuarmos movidos só por pessoas. Mas se nós ajustarmos nosso crescimento e continuar encorajados pelo Espírito, nós chegaremos aonde precisamos chegar. Amém? Seremos consolados como precisamos consolar. Seremos encorajados, confortados como precisamos ser. Mas porque a fonte principal é o Espírito. Amém? Sim. Amém? Ai, servo, tá uma benção, tá vendo? Já está se manifestando a palavra, tá vendo? E Célio, aí Célio, tá perdendo, Célio. Foi encorajada nessa manhã, por isso que ela tá achando tudo aí. E aí ele conclui o texto aqui falando, né? Edificando-se, porque tinha paz, ela aproveitou o tempo de paz e foi edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito, e por isso crescia em número. Amém? É uma equação, né? Eles iam passando por esses processos e aí automaticamente eles iam crescendo em números. Automaticamente ia crescendo em números. Eu vim de uma igreja que a gente não crescia muito em número.
E a gente ficou anos lá com a mesma quantidade de números. E chegou um tempo que a gente percebeu, a gente não, né? Eu percebi que a gente não buscava tanto crescer em números, mas a nossa luta era por não perder o número que estava lá. E não por preocupação uns com os outros, mas porque aparecia o nome lá no quadro da igreja, quantos membros a igreja tinha. Então, se diminuísse o número de membros lá, era perda. Então, a gente ficava firme para todo ano, no final do ano, quando tinha assembleia, reunião, essas coisas que tinha, né? Na igreja, votação, quem pegava cargo tal, quem fazia o quê, era tudo assim. Aí, tinha que ter o mesmo número lá, porque a gente ia lá, fazia a conta de quantos que tinha que ter, tinha que dar quórum para fazer a votação na igreja, era tudo nesses esquemas. Então, assim, a gente passou anos batalhando pelo número que tinha lá, mas era só preocupação com números. E a igreja caminhava do jeito que caminhava. Ah, os irmãos estão fiéis lá na contribuição? Então amém, então vamos caminhar. Se não está fiel, vamos ministrar sobre isso? Não, vamos olhar lá no quadrinho quem não deu o dízimo no mês tal, é por culpa daquele irmão. Por quê? Porque ficava tudo lá no quadro. Né? Se baixou a arrecadação, vamos olhar no quadro quem não deu o dízimo. Irmão tal, irmão tal, irmão tal. Ficava tudo marcado lá na parede. Era assim. E a gente crescia. Um crescimento meio que deformado, mas a gente crescia. Os anos iam passando e a gente ia na caminhada. Mas graças a Deus a gente encontrou a verdadeira revelação. E como o Dario sempre nos ensinou, aquele tempo nos serviu para nos trazer para esse tempo. Amém? A gente não pode descartar aquele tempo, mas porque a gente permaneceu naquele tempo, a gente foi trazido para esse tempo. E nesse tempo que nós estamos, a gente precisa ser alavancado para outro tempo. Amém? Por isso que eu estou falando, a gente não pode aproveitar esse tempo de paz e achar que está tudo beleza, né? Vamos ficar na sombra e na água fresca, estamos de boa, mas nesse tempo de paz, a gente precisa nos fortalecer, ajustar as formas do nosso crescimento para a gente continuar crescendo, porque a gente precisa ser alavancado para outro tempo. Amém? Precisamos ser alavancados para outro tempo. Precisamos crescer como o Senhor espera que nós cresçamos. Não um crescimento deformado, um crescimento desajustado, mas crescer exatamente como o Senhor espera que nós cresçamos. Amém? E eu quero terminar com um texto que está cadê? Perdi. Ah, João. João não. É João. Desculpa aí. João capítulo 5. João capítulo 5. Cadê o meu João? João 5. Que fala a cura lá no tanque de Betesda, é isso? Isso. Aí o texto relata aqui, né, que tinha um moço que estava lá, 38 anos, na beira do tanque, e na beira desse tanque tinha cegos, mancos, paralíticos, que esperavam a água se mover e alguém os descia lá, e por isso eles eram curados. E aí fala, o verso 6. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele estava nesse estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, e não é permitido que você carregue a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a maca e ande. Eles lhes perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de que era Jesus, porque Jesus desapareceu na multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem
o tinha curado. Amém? O que eu quero falar nesse texto? Que falando de crescimento, falando de avanço, falando de caminhada, falando de alvo a alcançar, de propósito a cumprir, esse texto fala que tinha um homem, né, que tinha 38 anos, ele estava paralítico. E Jesus chegou lá e mudou o estado, mudou a condição daquele homem. E aquele homem começou a caminhar, começou a andar, começou a caminhar. Mas os judeus, né, os religiosos lá da época, quando olharam para aquele homem, o que eles enxergaram? É uma pergunta agora. Quando eles olharam para aquele homem, o que eles enxergaram? A maca. Não enxergaram um homem que há 38 anos estava paralítico, que não andava. Eles não enxergaram um homem de pé, andando, caminhando, mas enxergaram uma maca. Quando a gente perde o foco do nosso crescimento, a gente começa a enxergar coisas que são insignificantes. A gente começa a olhar para coisas que não contribuem com nada, não soma em nada naquilo que a gente precisa para continuar caminhando. Quando na minha caminhada eu começo a olhar, mas o fulano não fez isso, mas o ciclano não faz aquilo, mas olha como o fulano está fazendo, mas olha o que o fulano está falando, é porque eu estou perdendo o foco do meu crescimento. E estou perdendo as coisas que Jesus está fazendo. Jesus mudou, o versículo 6 na minha versão, fala, Jesus olhou o estado que ele estava há 38 anos, e Jesus mudou o estado daquele homem. Jesus muda o nosso estado, Jesus muda a nossa condição, Jesus muda a condição que estamos e nos leva para uma dimensão diferente, por Ele ter nos alcançado, por Ele ter nos tocado, e a Bíblia fala que Ele nos deu uma nova condição, o Senhor mudou completamente nosso histórico de vida. Só que às vezes a gente só começa a enxergar coisas que são insignificantes. E a gente está na caminhada. Como você está? Estou caminhando. E o que você está alcançando? O que você está vendo? Eu só estou vendo maca. Teve uma hora aqui de manhã que a Cris perguntou, fala com o fulano aí quantas coisas que você já entendeu e já vive. Foi isso que você falou? Já está praticando, ou já vive, ou já pelo menos consegue entender. O que você entende? Eu ainda só estou vendo maca. Eu só estou vendo maca. Jesus mudou a história da vida de uma pessoa e a gente só consegue enxergar uma maca. Por quê? Porque a gente está crescendo errado. Qual foi o problema dos religiosos da época? Eles cresceram errado. Não entenderam para onde a lei estava apontando. O próprio Cristo estava ali diante deles, mas eles não enxergaram, porque cresceram de forma errada. Cresceram deformados. E rejeitaram o principal da lei. Não conseguiram enxergar o principal foco da lei. Por isso eles só enxergaram a maca. Aí ele falou, mas o moço então me dá o nome do moço. Primeiro eles viram a maca e depois eles queriam um nome para culpar alguém. Mas não enxergaram o moço. E quem estava falando? Um homem que há 38 anos não andava e estava andando. Eles não enxergaram o homem, só enxergaram a maca. E queriam um nome para culpar. E às vezes a gente é assim também. Só enxerga o defeito da pessoa e aí quer culpar. Quer um nome para culpar. Mas a culpa é do fulano que faz isso. Mas a culpa é do ciclano que ainda continua fazendo isso. Mas tal coisa da igreja não vai para frente por causa do fulano que só faz isso, só faz aquilo. Por isso eu disse que a gente precisa ajustar o foco do nosso crescimento. Porque aí a gente vai enxergar as coisas que Jesus está fazendo. Porque é isso que tem significado na nossa caminhada. Amém? As circunstâncias vão mudar, as dificuldades vão mudar, e como a Cris falou, o alvo é Cristo, o foco é Cristo. Os abalos podem vir, mas isso não vai nos abalar internamente, a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar enxergando as coisas que Cristo está fazendo. Eu preciso olhar para você e enxergar o que Cristo está fazendo dentro de você. Você precisa olhar para mim e enxergar as coisas que Cristo está fazendo em mim. Porque senão eu só vou ficar enxergando maca, que você está só carregando maca. Mas Jesus está mudando o seu estado, Jesus está mudando a sua condição, como a canção que nós cantamos aqui, né? O Senhor vai agindo de dentro para fora, até me consumir por completo, até o que é alma, até o que é homem carnal em mim ser consumido por completo.
E às vezes a gente não enxerga isso. E a cada dia que a gente está na presença de Deus, a cada dia que a gente caminha com Deus, mais do nosso homem natural vai morrendo, mais do nosso homem natural vai se acabando. E é isso que a gente precisa enxergar. Essa é a obra completa do Cristo. Se vamos continuar crescendo, precisamos crescer da maneira correta, para não perder o foco do crescimento. Amém? E eu declaro isso, que você vai crescer de maneira saudável. Você vai crescer da maneira correta. Você não vai perder o foco daquilo que você vê, daquilo que você enxerga, daquilo que você sente. Porque se a gente percebe, chega um momento que a gente começa a falar, mas eu acho que isso não está certo. Mas eu acho que isso não podia ficar assim. A gente fica cheio da gente ainda. Eu acho, eu penso, eu isso, eu aquilo. Está carregando maca. Estamos carregando maca. Ou melhor, estamos enxergando maca. Precisamos enxergar o que Cristo está fazendo. Amém? É esse o verdadeiro crescimento. Esse é o verdadeiro crescimento. Amém? Que o Senhor te leve a maiores dimensões em crescimento saudável nele. É isso que eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Amém, pastor Cristiano. E até uma ministrando, o Senhor ministrava no meu espírito. Eu já dei muita graça pela vida da Thelma, porque é uma pessoa que eu posso contar sempre. A Thelma. E muitos de vocês também. Mas quando eu falo que Deus quer manifestar entre nós, mestres, pastores e profetas, a Thelma não está pregando aqui hoje, foi avisada 8 horas da manhã, por uma desorganização. Ah, nossa, que desorganizada hoje de manhã. Que foi. Não foi. Aconteceu algo inevitável, né? E Deus usou desse meio, Aí tem eu e a Thelma. Falei, Thelma, tem eu e você, filha da irmã Maria aí hoje. O que você acha, né? E Deus quer levantar mestres, pastores e profetas, evangelistas, afiados, prontos para. Porque pode acontecer, gente, imprevisto, pode acontecer em qualquer momento. É imprevisto, por que chama imprevisto? Né? Então a gente tinha, porque nós temos, né? Vocês sabem, o Dario é muito organizado. Nós temos uma organização, assim, claro que o Espírito Santo tem liberdade, mas tem organização. Quem vai abrir, quem vai arrumar, quem vai limpar, quem vai ministrar, quem vai salmodiar. Tem. Mas pode acontecer imprevistos que vamos ter que ter pessoas dispostas e disponíveis para encaixar no imprevisto. Não é verdade? E sabe o que é isso? Crescimento. Precisamos crescer. Uma coisa que a Thelma estava colocando assim, às vezes a gente cresciam deformados. Então não tem como crescer deformado. Ou é crescimento ou é deformado. Uma coisa deformada não cresce. Ela fica mirrada, ela fica, não é? Quando ela estava colocando isso, e ela colocou desse período de paz, a igreja se edificava, se encorajava pelo Espírito, crescia no temor do Senhor, caminhava vivendo no temor do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Estamos falando isso, desde que nós iniciamos aqui, o Senhor está falando isso para nós. Viver no temor do Senhor é encarnar o que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, né? Parar de ficar olhando as macas. Eu ainda marquei aqui em algum lugar quando ela falou isso, tirar os olhos. No crescimento é necessário tirar os olhos de mim, colocar os olhos em Cristo, depois repassar o olhar para as pessoas. Isso é ser encorajado pelo Espírito. Coloca os olhos em Cristo, aí esse olhar que Cristo, você coloca os seus olhos nele, você repassa esse olhar para as pessoas que estão próximas de você. Isso é ser encorajado pelo Espírito Santo. Porque senão, como a Thelma colocou aqui, a gente vai procurar culpado. Por que não está dando certo? Mas por que não está? Por que não veio? Por que foi? Por que não foi? Né? Então nós temos que estar sempre prontos para aquilo que o Senhor tem para nós. E nós somos um corpo. Então quando é um corpo, não todos estão chamados para a mesma coisa. Então, quando não tiver, por exemplo, alguém, nem todos estão prontos para ministrar. Mas talvez, entre nós, há prontos para ministrar, prontos para arrumar cadeira, prontos para tocar, prontos para gravar. Há prontos para. Somos corpo. E isso é importante, nós temos claro. Amém? O que o Senhor tem te chamado para estar pronto? É nisso que você e eu temos que pensar.
O que o Senhor tem me chamado. Não o que as pessoas nos chamam, gente. O que Deus te chama. Porque senão as pessoas podem colocar peso sobre nós que não é. Não é verdade? Então, o que o Senhor te chama? Pronto para quê o Senhor tem te chamado? Mas tenha certeza disso. Para algo o Senhor te chama para estar pronto para. Amém? E é isso que o Senhor está fazendo entre nós. E me alegro que vocês tenham recebido uma vez mais essa porção do Senhor junto comigo aqui. Da parte de Deus. Vamos viver o que Cristo tem para nós. Amém? Você topa isso? Vamos tirar o olho da maca? Se a gente estava com o olho na maca, tem que tirar o olho da maca. Achei excelente essa colocação, Thelma. Tira o olho da maca. Já li tantas vezes esse texto, já ouvi tantas vezes essa ministração. Mas tirar o olho da maca hoje para mim foi novidade. Não sei para você. Tira o olho da maca. Coloca os olhos em Cristo, é o melhor lugar. Porque você vai poder repassar amor, vai poder repassar força, edificação. Amém? Glória a Deus.